Bom, então, nessa segunda aula sobre diuréticos, nós vamos tratar aqui de um grupo de diuréticos conhecidos como diuréticos de alça, justamente porque eles atuam principalmente na alça de Henle. Para explicar cada um dos diferentes grupos de diuréticos, eu vou usar um esquema semelhante a este. Tá? Esse esquema foi retirado do livro Hang-Dale, de farmacologia, e ele é bastante útil para a compreensão do diurético. Para explicar o que essa ilustração representa, eu fiz um esqueminha aqui. Então imagine o túbulo renal e o interior, né, ele é oco, lado a lado com um vaso sanguíneo. Então aqui está o interior do vaso sanguíneo, onde estaria a corrente sanguínea, passando a corrente sanguínea, e o interior do túbulo, onde estaria passando o filtrado. Tanto um tubo quanto o outro, vaso quanto o tubo, eles são revestidos internamente por uma camada de células. E são nesses locais onde vai haver troca de substâncias que vão passar do interior do túbulo para o interior do vaso sanguíneo e vice-versa. E isso ocorre por intermédio de proteínas transportadoras localizadas nas membranas dessas células. Então, essa ilustração está mostrando uma célula da parede do túbulo, parede interna do túbulo. Então aqui seria o interior do túbulo, a luz do túbulo, e aqui o sangue. Tá? Então, voltando lá naquele esquema, estaria representando isso aqui, ó, essa célula, tá? Que separa o túbulo renal do vaso sanguíneo. Então, na membrana dessa célula, existe uma proteína transportadora conhecida como C1, C de cotransportador. Por que cotransportador? Porque ele transporta 3 íons diferentes: o sódio, o potássio e o cloreto. Então, o líquido passa aqui, não é? Passando por aqui, ele vai conter íon sódio, principalmente, e essa proteína transportadora vai transportar esse sódio aqui para o interior da célula, que depois será transferido para a corrente sanguínea. Então, a principal função dessa proteína transportadora é reabsorver o sódio que foi filtrado lá no processo da filtração glomerular e atingir o interior do túbulo. Então, esse esquema está representando aquela porção do túbulo da alça de Henle. Então, essa proteína transportadora, presente na membrana dessas células ali na alça de Henle, vão reabsorver parte do sódio que foi filtrado lá na filtração glomerular. Então, a parte do sódio acaba voltando para a corrente sanguínea. Lembrando vocês que a água ela tende a migrar para o ambiente que tiver maior concentração de sódio. Então, quando o sódio migra, é transportado para a corrente sanguínea, uma parte da água que estava aqui na urina, na futura urina, no filtrado, vai caminhar também para a corrente sanguínea. Então, os diuréticos de alça, daqui a pouco nós vamos ver quais são eles vão inibir essa proteína transportadora, impedindo que esse sódio retorne para a corrente sanguínea. Se o sódio permanece aqui na luz do túbulo, no interior do túbulo, a água tende a fazer o caminho inverso, migrar da corrente sanguínea para o interior do túbulo. Isso vai aumentar o volume de líquido na urina. Então é dessa maneira que os diuréticos de alça atuam. Então, isso que eu acabei de dizer
os diuréticos de alça, eles atuam principalmente nessa porção do túbulo, que é a porção do túbulo onde ocorre a maior parte da reabsorção do sódio que foi filtrado aqui. Então, o sódio é filtrado, cai nesse líquido no interior do túbulo, e quando passa por aqui, uma boa parte desse sódio acaba retornando para a corrente sanguínea. E isso, fisiologicamente falando. O diurético de alça vai diminuir essa reabsorção. Então, quais são os diuréticos de alça? A furosemida, até hoje ainda eu acredito que seja o mais usado desse grupo, a bumetamida, torcemida e o ácido etacrílico. Então, aqui está escrito o que eu acabei de dizer ali atrás. Apresentam maior ação no ramo ascendente da alça de Henle. Então, ó, nós temos o ramo descendente, ramo ascendente. É um diurético mais potente, porque é justamente aqui onde haveria a maior reabsorção de sódio. Então, o diurético ele atua justamente numa região do túbulo onde ocorreria a maior parte da reabsorção do sódio. Então, ele é o que vai causar a maior diurese, né, a partir de medicamento. Então, ele inibe aquela proteína transportadora, o cotransportador que transporta sódio, potássio e cloreto, da membrana da célula endotelial da alça de Henle, no ramo ascendente da alça de Henle. Então, ele vai diminuir não só a reabsorção de sódio, mas também de potássio e de cloreto. Essa perda de potássio, nós vamos falar muito dela quando eu explicar o último grupo de diuréticos poupadores de potássio. Então, os diuréticos de alça, eles causam uma grande perda de potássio na urina. Isso não é bom. O objetivo do diurético, na maior parte das vezes, é que promova uma maior perda de sódio na urina, tá? A ação desses diuréticos é bastante rápida. Além do sódio, potássio e cloreto, essas drogas também promovem perda de cálcio e de magnésio. E como eles diminuem o volume sanguíneo, porque a água tende a ser eliminada através da urina, em maior proporção, eles causam diminuição da pressão arterial. Então, eles são muito usados como antihipertensivos. Podem ser administrados tanto por via oral como por via parenteral. E os efeitos colaterais mais significativos são esses: ototoxicidade, toxicidade para o aparelho auditivo. O paciente ele deve ser orientado que, caso ele tenha alguns sintomas de toxicidade auditiva, ele procurar um médico. Quais são esses sintomas? Sensação de que o ouvido está tampado, o tinito, aquele zumbido no ouvido. Então, ele deve procurar um médico. Um outro efeito muito importante dessa droga, efeito colateral, é a hiperuricemia, excesso de ácido úrico no sangue. O excesso de ácido úrico no sangue, ele é mais significativo para aqueles pacientes que sofrem de gota. Tá? Então, paciente que sofre de gota é um tipo de problema articular, né? Pelo acúmulo de ácido úrico nas articulações, e aí, se usar esse diurético, pode agravar esse problema do paciente, porque vai aumentar ainda mais a quantidade de ácido úrico no sangue. Então, é uma droga que deve ser evitada nesse grupo de pacientes. A droga é usada para diminuir o volume sanguíneo, volemia, volume sanguíneo. Só que pode diminuir demais e causar uma hipovolemia. Geralmente, isso é fácil de ser contornado, bastando ajustar a dose. A droga também é usada para diminuir a pressão, só que pode acontecer de diminuir demais, né? Causar uma hipotensão arterial. A mesma coisa, basta, na maior parte das vezes, ajustar a dosagem. Ainda pode causar choque devido à perca excessiva de volume sanguíneo, né? Pelo problema hipovolêmico. Pode causar arritmias cardíacas, como efeito colateral, e depressão de potássio, ou seja, esgotamento de potássio no sangue. Pode causar uma grande perda de potássio na urina, o que não é bom, tá? Principalmente se a droga estiver sendo usada para tratar insuficiência cardíaca congestiva.
geralmente o paciente está usando uma digoxina e a falta de potássio agrava, intensifica o efeito da digoxina, podendo causar intoxicação. Então, o paciente ele tem que ser orientado sobre os sintomas da falta de potássio. Então, fraqueza muscular, câimbras frequentes. Aí ele deve procurar um médico que vai fazer uma reposição desse potássio, que pode ser feito através da dieta, através de um cloreto de potássio, ou também acrescentando no tratamento um diurético poupador de potássio, que nós ainda vamos discutir. Tá? Então, essa droga é usada principalmente para tratar insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão arterial. Na próxima aula, nós falaremos dos diuréticos tiazídicos.